Desde o primeiro contato que eu tive com o Mister, ele sempre me ajudou. É um cara muito exigente. Acho que é por isso que todo jogador que joga com ele evolui. Todo time que joga com o Mister tem um futebol muito alegre, muito ofensivo. E é por isso que ele se destaca em toda a equipe que ele comanda. Que é, como eu falei, um cara muito exigente. Então ele consegue extrair o melhor do atleta. Trabalhando com o Mister agora, quase certeza que foi um dos melhores treinadores que eu trabalhei. Um cara muito esperto. A gente vai pro jogo de olho fechado. Ele fala assim, você vai de olho fechado que você sabe o que vai fazer. Os caras podem jogar com 3, com 4, com 5, com 6 atrás, que a gente sabe o que fazer, marcando e atacando. Então isso facilita muito o nosso jogo. Acho que a federação deveria, pensando nos seus clubes, tomar uma providência e ver se é possível jogar esse jogo para quarta-feira ou se é possível adiantar o primeiro jogo das quartas para sexta-noite, que eu acho que é viável para o torcedor ir também, para justamente equilibrar as coisas aí. Eu acho que seria de bom senso de todos, porque provavelmente com essa classificação e do jeito que está a classificação, nós vamos ter que viajar para jogar o primeiro jogo e depois viajar para Pouso Alegre, né? Então é uma logística complicada. Imagino talvez que a Federação Mineira tenha exercido alguma pressão. Espero que a Federação Paranaense equilibre essas forças aí a favor do Atlético. É que acontece o seguinte, né? Quando termina a primeira fase do Paranaense, você vai ter uma semana livre, que é a primeira para todos os times do estado do Paraná, porque ali não tem nem Copa do Brasil e não tem Campeonato Paranaense, especificamente no caso do Atlético, tá? Só que daí na outra semana tem esse jogo. Então o jogo do Pouso Alegre pode acontecer, por exemplo, entre dois Atletibas. Então, olha, a minha função como treinador é ajudar os jogadores, ensinar, educar e corrigir. É isso que eu faço com todos eles. Depois cada um mostra no treino e no jogo a sua capacidade, como foi hoje. Eu já disse várias vezes que vou utilizar o Paulistão para dar oportunidade a todos os nossos jogadores e perceber as necessidades da nossa equipa e perceber claramente que há jogadores que estão em melhor forma do que outros, como nós podemos ver hoje. Portanto, o Flaco é um jogador, como eu te disse anteriormente, mas não é o único. Não é o único. Há jogadores que ainda não estão na sua plenitude, ainda não estão na sua máxima, não só na forma física, mas nas suas tomadas de decisões, como foi hoje. E portanto, eu sei que vocês gostam muito de individualizar. Se eu o deixei de fora foi porque ele não mereceu jogar, e se o meti a jogar hoje é porque ele mereceu jogar, certo? E a minha única função, e é isso que te quero dizer a ti, é fazer sempre aquilo que é o melhor para o Palmeiras. O Corinthians teve uma grande sacada de marketing para não entrar numa dividida, não entrar numa crise com o Rodrigo Garro, ainda o melhor jogador do time. O Memphis é o mais famoso, o mais midiático, o Roberto é o goleador, o Hugo está fazendo muita diferença, mas o Garro, no meu entendimento, por aquilo que apresentou ao longo do ano, ainda é o melhor jogador do time. Garro usava 10, o Memphis assinou por contrato que a 10 seria dele, tiraram a 10 do Garro. Ele tornou público que não achou a coisa legal, no futebol tem muito disso. E aí o Corinthians teve a sacada. Vamos criar a mística da 8. O Garro agora veste a 8, uma camisa importante na história do clube. De fato, se você olhar os jogadores que usaram a 8, Luizinho, um dos principais jogadores da história do clube, um dos maiores ídolos, Doutor Sócrates, Paulinho, Fred Rincon, de fato, é gente muito pesada. Todos eles na lista dos maiores jogadores da história, dos maiores ídolos da história. Eles vestiram a 8. Mas até esse momento, eu nunca tinha visto esse negócio da mística da 8. Eu tenho várias camisas 8 do Dr. Sócrates. Não lembro do Corinthians ter preparado essa mística da 8, como tem, por exemplo, no Botafogo a 7, no Flamengo a 10. Porque no Botafogo, no Flamengo, no São Paulo do Rogério Ceni, no Galo do Reinaldo, é muito claro quem é o maior jogador da história. Você tem, de sopetão, o nome sai. A 10 do Santos, do Pelé, o nome sai. No Corinthians, no meu entendimento, qual é o maior jogador da história do Corinthians?
É o Rivelino, tecnicamente o principal? É o Sócrates, o mais importante? É o Cássio ou o Marcelinho, os maiores vitoriosos? Eu acho que o Corinthians não tem um jogador que simbolize isso, né? O maior. O grande personagem da história corintiana, para mim, é a sua torcida. É ela que é a grande personagem, ao contrário de outros clubes que tem claramente um ídolo como o maior da história. E aí o Corinthians aproveita essa situação, né? Os jogadores grandes que já usaram a 8, principalmente o Dr. Sócrates, que é muito marcado por esse número, e faz esse agrado no Garro. Eu acho que o Corinthians conseguiu numa tacada só convencer o jogador dessa história, criar uma história que pode ser legal a partir daqui e colocar panos quentes no que poderia ser uma crise de ego. E o Corinthians sai daqui com um projeto de marketing para explorar agora ainda mais para o futuro, que é essa camisa 8, que eu acho que de fato é uma boa sacada. Demorou até para o clube fazer essa ação.